Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui reunidos, amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, para mais um estudo do Evangelho. Vamos pedir a Deus e aos nossos mentores espirituais que iluminem nossas mentes para que o entendimento do Evangelho contribua para nosso aperfeiçoamento moral, para que nós nos aproximemos cada vez mais de realizar aquilo que nós aprendemos aqui, que o Evangelho nos passa como lição. Que assim seja. Muito bem, nós estamos reiniciando, o estudo do Evangelho. Então nós estamos no capítulo 1. Semana passada o Newton falou para a gente do Moisés, Eu não vim destruir a lei, falou do Moisés, lembrando lá, muito bem, que Moisés, as leis de Moisés, tinham um aspecto cultural e um aspecto permanente, O aspecto cultural tinha a ver com a época em que as leis foram anunciadas por ele. Entretanto, nessas leis havia também um aspecto permanente, que são os aspectos morais, que são eternos. Então, quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, isso é eterno, não depende da época. E aí, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, avançando para o item 3 e o item 4, que fala sobre Cristo, porque aí a gente está falando das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, Newton falou sobre Moisés, eu vou falar sobre Cristo. Semana que vem, o Valdemar vai falar sobre o Espiritismo. Muito bem. Então, no item 3, vem assim, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso encontra-se nela o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Então, lembrando, Moisés enunciou uma série de leis que estavam apropriadas para as pessoas na época em que elas foram anunciadas. Jesus veio aprimorar isso. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas já tinha mudado, E ele, em sua sabedoria, julgou que aquele era o momento mais apropriado para sua intervenção aqui enquanto ser encarnado, E aí vem aqui a explicação, falando de Moisés, Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Então vejam, Jesus veio mostrar que o nosso compromisso é com Deus, mas a atitude é com o próximo. Então veja, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus é o nosso dever primário, mas a nossa atitude no dia a dia é com o próximo. E aí vem, e amar ao próximo como a si mesmo. E diz, aí está toda a lei. Então, amar ao próximo é a gente exercitar diariamente, a paciência, a tolerância, a caridade, e isso nós sabemos, como seres imperfeitos que somos, sabemos que não é nada fácil. Não é nada fácil que nós já estamos aqui reiniciando o estudo do Evangelho, pela, sei lá qual vez, só que eu frequento aqui o centro, nós já estamos, acho que na 3ª ou 4ª vez, reiniciando o estudo do Evangelho, e cada vez que nós estudamos, nós aprendemos um pouquinho mais, melhoramos um pouquinho, mas estamos bem longe ainda da perfeição, E aí, esse é o propósito, da gente estudar a lei que Jesus nos deixou, é o nosso aperfeiçoamento moral. Dando continuidade aqui,
A explicação por mais um trechinho lá do Evangelho que começa, né, o capítulo. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único iota, né, ou jota. Ele está se referindo a uma letra do alfabeto grego, é uma expressão, né, que como se fosse colocar os pingos nos is, né? Então, antes que todos os pingos sejam colocados em todos os is, podemos compreender essa fala desse jeito com a nossa linguagem atual, né? Jesus quis dizer, né, com essa frase, que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Ou seja, Jesus quis dizer, né, que essa lei precisava, né, se essa lei que ele colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, precisava se expandir para todo o planeta, em todos os níveis, né? E isso não só dentro da cultura cristã. Vejam, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não tem nada a ver com o Cristo em si. Nós temos no planeta nesse momento, né, e já tivemos em outros momentos outras, várias religiões, vários ícones que são seguidos e que devem chegar a congregar num momento essa máxima que Jesus nos deixou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, independente de estar seguindo Jesus, se estar seguindo Buda, se está seguindo o Islã e etc, né? O compromisso vai ter que ser feito por todas as pessoas de todo o planeta num determinado momento e essa é a vontade de Deus e foi para isso que Jesus reencarnou e veio, né, trazer a sua mensagem. E óbvio que nós reconhecemos que Jesus em seu aperfeiçoamento moral, né, ele não veio só dizer quais eram as leis, ele veio mostrar como se fazer as leis, né? Então nós vamos ver aqui agora no item 4 justamente isso, né? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda, né? As profecias que estavam lá no Velho Testamento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito. Jesus, nós sabemos, né, é o espírito mais perfeito com o qual nós temos contato, né? Obviamente, podem haver espíritos da mesma magnitude de perfeição de Jesus, mas nós não conhecemos aqui na nossa pequenez, na nossa pequenina terra, né, no nosso pequeno planeta. Da natureza excepcional do seu espírito, né? A sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas sobre o reino dos céus. E nós já aprendemos em outras ocasiões, né, que quando fala o reino dos céus, né, quando fala venha a nós o vosso reino na oração do Pai Nosso, né, nós estamos nos referindo ao cumprimento da vontade de Deus, né, da lei primordial de Deus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, lá o reino de Deus, né? Os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade, que ele próprio declara não poder ser ainda compreendida. Muitas vezes, né, Jesus refere-se no Evangelho, nós vemos passagens que ele fala que ainda não é possível compreender aquilo que ele está falando, mas nós hoje, né,
depois da revelação do Espiritismo, nós vamos ver na semana que vem com Valdemar, já temos condição de entender muitas coisas, mas na época de Cristo, quando foram ditas, nós não tínhamos ainda alcance intelectual para entender o que ele estava dizendo, mas ele deixou semeadas os germes aqui que foram crescendo e rendendo frutos, né? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. É isso que eu estou falando, né? Na época de Cristo, muitas coisas que ele falou foram por muito tempo interpretadas ao pé da letra, sem que pudesse ser compreendida, né? Mas com o tempo e com a maturidade da grande parte dos espíritos encarnados na Terra, né? Que foram evoluindo, felizmente, né? Agora a gente consegue entender melhor algumas mensagens que Cristo nos deixou. Bom, a ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, precisou, né, lá 18 séculos, mais ou menos, para a ciência progredir, a mentalidade humana progredir, para que a revelação, né, do Espiritismo viesse e trouxesse com a mensagem dos Espíritos as devidas explicações para as passagens do Evangelho que seriam importantes de serem desenvolvidas. E um exemplo de coisas que poderiam ter gerado confusão na época e agora podem ser entendidas, por exemplo, a fluidificação da água, né? Quando nós fazemos a fluidificação da água através da nossa oração e depois ingerimos aquela água, sabendo que ela pode contribuir com o reequilíbrio do nosso espírito com o nosso corpo, né? Se isso fosse falado lá na época de Cristo, se ele explicasse isso, né, as pessoas não iam entender nada, né? Hoje ainda há muita gente que acha que isso é besteira, né? Bobagem, coisinha aí de espírita, né? Mas a ciência já comprovou, através de um cientista japonês chamado Yamamoto, né, com experimentos, né, que mostram, né, a influência de palavras positivas e de bons sentimentos sobre o estado físico da água, né? Ele fotografou, né, cristais de água congelada sob a influência de orações e sob a influência de palavras negativas e de raiva, de sentimentos negativos. Os cristais formados pela água são completamente diferentes. Não há harmonia nenhuma entre os cristais. A gente pode dizer que é um estado amorfo quando a água se congela sob a influência de energias negativas, mas quando ela se congela sob a influência de energias positivas, formam-se cristais muito harmônicos, né? Muito diferentes, com aspectos geométricos, simétricos e até podemos considerar bonitos, né? Então, isso é uma comprovação científica de que os nossos sentimentos colocados sobre a água influenciam no seu estado físico. Então, isso é o fenômeno da fluidificação da água, entre outras coisas que nós ainda não somos capazes de entender, né? Nós não podemos cometer o mesmo erro que o Lord Kelvin, né, cometeu lá na passagem do ano. Lord Kelvin, um cientista inglês muito importante, na passagem do ano de 1899 para 1900, ele foi convidado pela Academia Britânica, né, inglesa, a Real Academia, né, Britânica de Ciências, para dar uma palestra, e ele falou nessa palestra que não existia mais quase nada para se desenvolver, que os cientistas da época de 1900 já tinham desenvolvido quase tudo. E vejam, né, quantas coisas já foram desenvolvidas de 1900 para cá, né?
Se ele imaginasse quantas coisas ainda seriam descobertas, ele não teria dito isso que ele falou, né? E nós mesmos agora podemos cometer o mesmo erro, né? Achando que nós somos agora o suprassumo do conhecimento científico. Porque nós temos celulares poderosos, né, que gravam aqui as imagens, que transmitem, que hoje em dia a gente consegue conversar com os nossos amigos olhando a imagem. Nós já somos o suprassumo. Somos nada, né? Nós não conseguimos, muito mal e dificilmente conseguimos ir até Marte, né, que é um dos planetas mais próximos aqui da Terra. Então, ainda temos muita coisa para ser desenvolvida no aspecto científico, e muita ainda precisamos caminhar no nosso desenvolvimento moral para entender tudo o que Jesus nos disse. Certamente ainda não temos capacidade de entender tudo o que Jesus nos disse em suas mensagens. Por isso é que sempre vale a pena nós estudarmos sempre e repetidamente o Evangelho, porque cada vez que nós passamos pela leitura do Evangelho, espera-se, né, que nós tenhamos evoluído um degrauzinho no nosso aspecto moral e no nosso aspecto intelectual e tenhamos uma capacidade de entendimento um pouquinho melhor e vamos nos tornando cada vez melhores, e isso se torna uma escalada, né? E a nossa querida amiga Joana de Ângeles, né, instrutora, ela diz que depois de um determinado momento de desenvolvimento moral e intelectual, o desenvolvimento se dá em escala exponencial. Em escala exponencial quer dizer muito rápido, né? E a gente pode verificar isso, né? Quanto de desenvolvimento houve, né, intelectual e moral nos primeiros 1800 anos depois da vinda de Cristo, e quanto houve agora nos últimos 200 anos, digamos assim, né? Principalmente no aspecto intelectual, nós conseguimos ver um desenvolvimento enorme, né? Vemos que é realmente uma escala exponencial, muito rápida, né? E esperemos, né, que o desenvolvimento moral também esteja nesse ritmo. Nós estamos nesse momento, pode ser que a gente tenha a impressão de que não estejamos desenvolvidos moralmente no mesmo aspecto, porque nesse momento nós estamos passando por um momento específico da transição do planeta, em que muitos seres que estavam nas partes mais vibracionalmente falando baixas da Terra estão agora tendo a sua última chance de reencarnar para decidir se vão ficar no planeta de regeneração ou se vão migrar para um outro planeta que seja mais adequado ao seu estágio de desenvolvimento moral e intelectual, para lá conseguirem dar continuidade ao seu desenvolvimento. Então, nesse momento, estamos passando por um período muito conturbado, mas esse momento vai passar, né? Daqui para o final deste século, sabe-se, pela comunicação dos nossos amigos da espiritualidade, que muitas coisas mudarão e evoluirão no planeta Terra. E aí, a partir do segundo século, né, desse milênio, a partir de 2100, o planeta vai começar a se reconfigurar moralmente, cientificamente, de forma muito rápida e dar-se-á, né, o momento da transição que já começou, mas muito mais acentuadamente para que se transforme num planeta de regeneração, né? Em que não vai mais haver o predomínio, ainda existirá, mas não vai haver mais o predomínio das expiações e, né, das expiações forçadas, né? Expiações sempre forçada, né? E do mal e das doenças e de tudo que decorre do mal, né? O planeta vai começar a melhorar e essa é a nossa esperança, é para isso que nós precisamos trabalhar, né? E, bom,
Muito bem, pessoal, muito obrigado pela atenção. Vamos fazer uma breve oração nesse momento, pedindo a Deus que faça jorrar sobre nós o seu amor, sobre toda a humanidade, para que essa nossa evolução se dê de forma mais rápida, para que os conflitos existentes neste momento no planeta comecem a cessar, para que os espíritos que ainda aqui estão consigam receber a sua luz e consigam enxergar o caminho para a evolução, que consigam atingir o grau para que possam ficar no planeta como um planeta de regeneração. E vamos orar também por aqueles nossos irmãos que, infelizmente, não conseguirão ou não conseguem, até o momento, estar em consonância com a vontade de Deus para permanecerem no planeta, e muitos já estão sendo degradados para outros planetas. Vamos orar para que Jesus tenha piedade de seus espíritos, né, e que a bondade de Deus os alcance sempre e que em algum momento eles encontrem a luz e possam continuar a sua evolução. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela atenção e até a próxima.